isso que a Bíblia diz para nós? Você é o que a Bíblia diz que você é. Uma bênção. Você é aquilo que o Senhor diz que nós somos, benditos de Deus. Não diz que somos miseráveis, desgraçados, pobres e tantas coisas mais. A palavra do Senhor, ela diz que o que nós temos? Nós temos a bênção de Deus. Amém, queridos? Amém. Nós temos a bênção de Deus. O que é a bênção de Deus? É a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. É a salvação em Jesus Cristo, é a cura, é a bênção da saúde, é a bênção da paz, é a bênção da proteção. É isso que o Senhor diz que nós somos e o que nós temos. E até onde nós podemos ir? Com fé em Deus, com confiança no Senhor, até onde nós podemos ir? Falando do plano terreno. Você pode ir muito além. Porque uma vez sendo salvo, nós sabemos que vamos para o céu. A salvação é garantida. Se você tem essa convicção, ninguém pode tirar isso de você. Mas enquanto estivermos aqui, até onde nós podemos ir? Podemos ir muito além. Podemos ir muito além quando nós estamos seguros no propósito de Deus para com a nossa vida. E nós começamos lendo esse texto, falando de uma situação de morte. Falando de uma situação de morte. Mas não é uma situação desesperadora. Porque para aqueles que são do Senhor, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que morrendo, é vida. E tem vida. E vida eterna. E vida em abundância. E vida para todo sempre. E vida celestial garantida. E riqueza de Deus garantida. Vida eterna garantida. Tudo de Deus é garantido. É garantido. E esse texto fala de uma situação de morte. Mas quando estamos firmes em Jesus Cristo, ainda que você esteja em leito de morte, ainda que você achando que acabou para você, ainda nesse momento, Deus pode te usar. Ainda nesse momento, o Espírito de Deus, como falamos aqui, Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre. Vem sobre mim. E ainda que você esteja em leito de morte, esse Espírito vindo na tua mente, no teu coração, esse Espírito Santo vindo na tua vida, ainda assim, e ainda nesse momento, Deus vai manifestar poder e milagre. Amém. Glória a Deus. Poder e milagre. Aquilo que a nossa mente não tem capacidade, mas o Espírito de Deus em nós faz. E o que nós encontramos aqui? Este homem, Eliseu, agora em leito de morte. Mas muito mais do que falar da morte de Eliseu, é do que aconteceu com Eliseu e o rei naquele momento. O que aconteceu? O que é que Deus pode fazer ainda mais nas nossas vidas? E nós encontramos Eliseu dizendo, ou dando direção, dando instrução, ensinando aquele rei. Porque Eliseu era uma pessoa muito amada pelas autoridades. Era muito respeitado. Muito mais do que o seu próprio nome, ele era conhecido como um homem de Deus. E quão bom é quando você tem uma boa identificação, quando alguém pode falar, essa pessoa é correta, essa pessoa é honesta, essa pessoa é certa, essa pessoa é de fé, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Quão bom é. E Eliseu, naquele momento, para deixar uma vida terrena, o rei vai visitá-lo e vê o seu estado e vê que não tinha mesmo mais jeito, e ele lamenta aquela situação. Mas ainda numa situação dessa, irmãos, Deus tem vitória para a nossa vida. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua casa. Amém. Aquilo que você não acredita, uma situação que você pode dizer, está morrendo isso daqui, não tem mais jeito. Mas quando entra a palavra de Deus, entra a vida, entra a solução, entra a vitória, entra a resgate, entra a cura, entra tudo quanto Ele tem. Quando ele começa a falar com Eliseu
lamentando o estado do profeta. Eliseu então começa a dizer a ele o que ele deve fazer. Os nossos dias de vida, nossos dias de limitação e de tantas situações que chegam até nós, a gente diz assim, já não sei mais o que fazer, perdi a esperança, não acho mais saída, não sei o que fazer. Minha cabeça não consegue mais pensar, não consigo mais raciocinar, não sei o que fazer. Mas quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que logo já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Amém. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Logo as coisas velhas, tudo se fez novo. O poder de Deus se manifesta através de uma pessoa morrendo, a dar instrução a um rei, para dizer o que ele deve fazer, para que ele continue sendo vitorioso. Ainda que nós passemos dias de conquista, de vitória, olhando um pouco mais para isso tudo, nós vamos olhar com nossos olhos carnais e dizer, não, eu fui mais derrotado, eu passei mais tempo enfermo, eu passei mais tempo pobre, eu passei mais tempo desesperado, eu passei mais tempo implicado na minha vida. E quando nós olhamos assim, esquecemos de ver a vontade de Deus. Quando Deus fala aqui, não só porque falou, porque a palavra de Deus é que fala, que nós temos que ter um coração agradecido, e o salmista Davi diz, Senhor, que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. Que eu não me esqueça, Senhor, de nenhuma das minhas vitórias, de nenhuma graça concedida que o Senhor me deu, que eu não me esqueça de nada quanto o Senhor fez por mim. Ele diz que eu não esqueça de nenhum. Nós esquecemos. Nós esquecemos. Nós chegamos, na maioria das vezes, com a mesma intensidade a Deus em agradecimento, comparando com a intensidade do desespero, da agonia, da tristeza, da tribulação, da qual nós chegamos muitas vezes a Deus. Em agradecimento, nós chegamos assim, consegui aquele emprego, ganhei aquele dinheiro, resolvi aquele problema, conquistei mais isso daqui, amém. E não se lembra de agradecer com a mesma intensidade. As lutas, elas são constantes. E Eliseu estava colocando isso diante daquele rei. E ele começa a falar, ali no versículo 15, dizer, então disse Eliseu, falando para o rei, toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Uma coisa que eu quero falar aqui sobre isso, irmãos. Quando Deus fala conosco, e Ele fala sempre, por mais difícil e complicado que seja, obedeça, porque Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe o que Ele está falando. Você pode achar estranho. Mas Deus está falando para eu fazer isso. Deus está falando no meu coração para fazer mais aquilo, mas é estranho. Estranho é nós não sermos abençoados quando testificamos e falamos quem é Jesus para nós. E é estranho não sermos abençoados. É estranho termos o poder de Deus e não sermos curados. É estranho termos a presença do Espírito Santo e vivermos perturbados. É estranho falarmos que conhecemos a palavra e não sermos libertos do mal da nossa vida. Isso é estranho. Isso é estranho. Estranho é nós termos um Senhor que nos garante vitória em todas as situações e vivermos derrotados. Isso é estranho. E a palavra de Deus, ela causa estranheza mesmo, porque não é um livro de conto de fada, não é um gibi, não é a revista Caras, não é qualquer outro informativo, Gazeta do Povo e tudo mais. Não é. A palavra de Deus é a verdade que liberta. A palavra de Deus é que sacia o teu coração. A palavra de Deus é que edifica a tua vida. A palavra